Olá, essa é a oitava aula da playlist sobre espanhol básico e hoje eu vou ensinar os dígrafos em espanhol. Eu vou ensinar os pontos de interrogação que ficam de cabeça para baixo e de exclamação que ficam de cabeça para baixo. Eu vou ensinar o porquê que eles ficam de cabeça para baixo e vou ensinar mais alguns detalhes sobre o alfabeto, sobre as letras em espanhol. Tá, e o que são os dígrafos? Os dígrafos são duas letras que formam um só som. Um exemplo no português é o CH, que formam um só som, que formam um som de X, tá? No espanhol existem 5 dígrafos e são R, L, QU, GU e o CH. Agora a gente vai ver um por um e os seus detalhes, né? Tá, então a gente vai começar com o R. Esse dígrafo, para muitas pessoas, é um monstro de 7 cabeças, assim como o R sozinho. Mas não há nada que uma prática, né, que muita prática, na verdade, não resolva. Então, como vai ser a pronunciação dele? Como vai ser a pronúncia? Ele vai ter um som igual ao R do espanhol no começo das palavras, ok? Então vai ser aquele R forte. Por exemplo, carro, perro, perro, agarrar. Então, carro, perro, agarrar. Ok? Mais uma vez. Carro, perro, agarrar. O L, a pronúncia dele vai depender, ok? Então, existem várias pronúncias do L. A primeira delas é como se ele fosse um I, só que presta atenção, não é bem um I. Ó, quando você falar I, é um som meio aberto, certo? Ela é uma vogal meio aberta, ó. E quando você vai falar um L, você não vai ficar com a boca semi-aberta. Você vai pegar, colocar a língua e vai interromper a passagem do ar. Levemente, ó. I. É claro que você pode pronunciar como I, porque você falando rápido quase nem vai dar para notar, mas o som correto não é de I. Por exemplo, não é iamando, né? Iamando. É llamando. Llamando. Estoy llamando. Estoy llamando. Não é lluvia. Lluvia. É lluvia. Lluvia. Não é amarillo. É amarillo. 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 Tá vendo que a gente interrompe a passagem de ar? Então tá. O segundo sotaque ou pronúncia que o L pode levar é o som de X, do nosso X. É uma pronúncia bem característica, né, da Argentina e do Uruguai, enfim, da região rioplatense. Mas vamos lá. Por exemplo, lluvia, chamando, amarillo. Lluvia, chamando, amarillo. Ele pode ter o som de DJ, lluvia, llamando, amarillo. Lluvia, llamando, amarillo. E ele também pode ter o som de J. Lluvia, llamando, amarillo. Então, resumindo, as pronúncias do L, né? Pode ser pronunciado como I, lluvia, llamando, amarillo, I. Pode ser pronunciado como X, lluvia, chamando, amarillo. Pode ser pronunciado como DJ, lluvia, chamando, amarillo. E pode ser pronunciado como J, lluvia, chamando, amarillo. O QU, ele vai ter o mesmo esquema do português, o mesmo som na verdade. Se for acompanhado por I, vai ficar QUI. Se for acompanhado por E, vai ficar que. Por exemplo, queso. O GU, bom, o som dele, né, depende da letra que o acompanha, ok? Se for E, vai ficar G. Se for I, vai ficar GI. Só que um detalhe aqui super importante, ok? Antes de falar o detalhe, um exemplo. Por exemplo, guerra e guitarra. Agora vamos para o detalhe.
Um detalhe aqui super importante é que no espanhol ainda existe a trema. A trema no espanhol se chama diéresis. Diéresis, ok? Então a gente vai utilizar ela no mesmo esquema do português. Vamos utilizar ela quando a gente quiser fazer esse som de gue, gui, ok? Então, por exemplo, antigüedad, pingüino. Antigüedad, pingüino. O CH também existe no espanhol, mas ele não vai ter o som de X, ok? O CH não vai ter o som de X no espanhol. Ele vai ter o som como se fosse o TCH, como se fosse o TCH na palavra tchau. Ele vai ter esse som de cha, che, chi. Por exemplo, chocolate, chimenea. Então lembre-se, quando você vê esse CH, CH, não é chocolate, é chocolate, não é chimenea, é chimenea. Bom, agora eu vou te dar um desafio, ok? Eu vou falar um trava-línguas e você vai repetir depois de mim. Me conta aqui embaixo nos comentários se você conseguiu ou não. Mas Maria, por que um trava-línguas? Bom, porque eu adoro e ele é muito bom para você praticar a tua pronúncia, ok? Então, vamos lá. Si seis cierras, cierran, 6 cigarros sosos, 606 cierras, cierran, 606 cigarros sosos. Vamos lá mais uma vez. Si 6 cierras, cierran, 6 cigarros sosos, 606 cierras, cierran, 606 cigarros sosos. Então vamos lá, agora eu vou falar sobre os pontos de interrogação, ok? No espanhol, os pontos de interrogação, como você já deve ter visto, eles ficam de cabeça para baixo. Mas por quê? Bom, você já teve aquela experiência de estar lendo um livro e você só no final da frase, você percebeu que aquilo era uma pergunta? Isso já aconteceu com você? Só no final da frase você perceber que aquilo era uma pergunta? Então, no espanhol, os pontos de interrogação de cabeça para baixo estão justamente aí para evitar que isso aconteça, ok? Então, os pontos de interrogação no espanhol servem para mostrar logo de cara que aquela frase ali é uma frase interrogativa ou exclamativa, que tem o ponto de interrogação de cabeça para baixo e o ponto de exclamação de cabeça para baixo. Então, resumindo, eles servem para mostrar que aquela frase é uma frase exclamativa ou interrogativa, ok? Então, por exemplo, que dices? Que dices? Ou seja, o que você está dizendo, né? O que você está falando? Ou, por exemplo, um outro exemplo aqui é no quiero sufrir más. No quiero sufrir más. Sufrir más. Ou seja, não quero sofrer mais. Agora eu vou falar sobre alguns detalhes sobre o alfabeto em espanhol, sobre as letras. Estou trazendo isso aqui só por questão de curiosidade mesmo. Então vamos lá. No espanhol não existe dois S's. E por que não existe dois S's? Porque o S em si, em espanhol, ele já se basta, ele já tem um som de S. No português, muitas vezes, a gente precisa colocar os dois S's para que aquele S não fique com o som de Z, ok? Então, por exemplo, no português a gente fala casa, no espanhol falamos casa. Tá vendo que o S por si só já basta? No português a gente escreve professor com dois S, no espanhol com um S só, professor. Um outro detalhe é que não existe C cedilha no espanhol e também não existe uma palavra que termine com M. Então, se você já ficou com dúvida, por exemplo, de escrever a palavra también em espanhol, lembre-se que é com N, nunca com M, até porque não existe uma palavra em espanhol que termine com M. E se você vê por aí, é com certeza uma palavra estrangeira. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam que o link do material utilizado nessa aula tá aqui embaixo na descrição. Um besito. Hasta luego.